o mal de querer quebrar a dieta. Agradeço a oportunidade, a confiança de estar aqui mais uma vez. Uma responsabilidade muito grande e com muita maturidade eu queria ministrar hoje para as nossas vidas. Bom, se Deus confirmar, falando tudo que já falou comigo durante esse período até aqui, eu acho que a gente vai sair daqui muito bem alimentado. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Perdão, nós vamos ler a partir do capítulo 3. É um pouco extenso essa leitura, mas é até para me facilitar, irmãos, eu sou prolixo. Para explicar uma coisa, eu quero me fazer entendido e muito bem entendido. Então, a Bíblia, ela explica por si só, e eu queria pegar todo esse contexto do capítulo 4, que vem desde o capítulo 3. Então, nós vamos ganhar tempo, tá bom? Me acompanhe, por favor. Eu peço encarecidamente que você agora não seja distraído por nada, por nenhuma mensagem no seu celular. Coloque o seu dedo e vai passando comigo sobre os versículos. Capítulo 3, a partir do verso 1. A epígrafe do texto é a cura de um coxo em Jerusalém. Podemos? Todos juntos? Eu leio, vocês acompanham. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: "Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome
fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Capítulo 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João, os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si e diziam: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Até aqui o Senhor me deu já. Ai, meus irmãos. Falei para vocês que eu sou prolixo na fala, né? Mas eu gosto que sejam curto e simples e rápido comigo. Mas para que vocês entendam o contexto de tudo isso aqui, por que os discípulos estão falando nós não podemos deixar de falar, de anunciar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos? Eles foram levados ao cárcere, eles foram aprisionados,
foram submetidos a se privarem da sua liberdade física por conta de um milagre, uma cura que havia acontecido pouco antes. Essa cura é de um coxo, essa cura é de alguém que tinha a sua mobilidade dificultada, limitada. Essa cura é de alguém que era posto à porta do templo, bem na porta formosa, no pórtico de Salomão, para que ali, diariamente, pudesse ser suprida as suas necessidades físicas através de uma esmola. Certamente esse homem não poderia entrar para participar do culto, porque ele era considerado, naquela época, alguém indigno, por conta da sua limitação, da sua deficiência, seja ela física, que é o caso, mas também intelectual. Então era comum para aquele homem permanecer ali à porta daquele templo, para que pudesse diariamente, à medida que as pessoas entravam para cultuar, para aprender, para a comunhão, ele tivesse ali suprida, de certa forma, a sua necessidade. Como eu falei, ele era limitado, ele tinha dificuldade para se locomover. Esse homem precisava da ajuda de alguém para ser posto naquele lugar. E os apóstolos, Pedro e João, estão agora participando de um julgamento a serem condenados por conta de um milagre que eles participaram. E o que me chama muita atenção é que a defesa deles não chama em nenhum momento a atenção para eles próprios. Eles dizem: olha, esse mesmo Cristo que vocês crucificaram, o santo, o justo, o que não tem pecados, o que vocês condenaram quando já estava no coração daquele que iria bater o martelo, a absolvição dele, vocês resolveram libertar um ladrão, em troca dando o seu Senhor. Eles jogam as luzes do Evangelho para aquele que é a boa notícia. E dizem assim: porque os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram, nós não podemos deixar de continuar falando aquilo que nós participamos. Eles estão dizendo: nós somos testemunhas, porque a testemunha é aquela que vê um fato, é aquela que ouve um fato e é aquela que participa de todo o enredo de uma história. Então eles estão dizendo: nós somos testemunhas. E no desdobramento da palavra testemunha, nós temos enraizada a palavra mártir, ou mártire. É aquele que está predisposto a se entregar por conta de uma causa, porque ele acredita tanto naquilo que ele viu, naquilo que ele ouviu, que ele se doa por aquela história, crendo que é verdadeira. Então, independente do final dela, ele resolve se doar, se entregar, tendo certeza daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu e daquilo que ele participou. Então, Pedro e João estão dizendo: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que os nossos olhos viram, daquilo que os nossos ouvidos ouviram. Trocando miúdos entre nós, eles estão dizendo: nós somos testemunhas, nós somos mártires, estamos predispostos, independente se seremos cerceados da nossa liberdade física, nós temos a certeza, a convicção daquilo que os nossos olhos viram
e daquilo que os nossos ouvidos ouviram. Então, se os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, a nossa voz não pode ser calada. E na verdade essa sempre foi uma proposta de Jesus. Que nós fôssemos, assim como ele, mártires. E meus irmãos, quando eu falo aqui mártires, eu não estou dizendo que você tem que dar cabo da sua vida, se assim for a forma como Deus escolher, de você um dia estiver como os nossos irmãos, muitas vezes no Oriente, tendo que se esconder em cavernas, e assim quando são pegos, quando negam, ao não negarem o nome de Jesus, porque são convictos daquilo que eles participam, daquilo que os seus olhos viram, que os seus ouvidos ouviram, e não negam esse nome que está acima de todo nome, eles são então eliminados dessa vida tão perena que nós levamos aqui, porque têm a certeza, a convicção no seu coração, de que já vivem a eternidade. Você já vive a eternidade? Eu já vivo a eternidade. Eu já vivo a eternidade. Então essa sempre foi a proposta de Jesus, porque ele sempre quis se mostrar, não no sentido de ter fama, renome ou glória, até porque ele sempre disse, olha, eu não sou o Deus, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Mas ele sempre, curiosamente, em alguns textos, vai perguntar aos seus discípulos, quem dizem que eu sou? Olha, uns dizem que o Senhor é mais um dos profetas, outros dizem que é fulano. Não, mas e vocês? Quem está caminhando comigo mais próximo? Quem vocês acham que eu realmente sou? Aí Pedro se levanta em algum momento e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquilo que é revelado a Pedro não foi carne, não foram percepções humanas, foi o Espírito Santo de Deus e testificado por Jesus. Então ele sempre quis ser notado, ser visto, ser apalpado, ser parte da nossa vida e da nossa essência e construção da nossa caminhada. Daí o fato, e isso foi de algum modo pejorativo no início declarado sobre as nossas vidas, cristãos, pequenos cristos, como Bíblias éramos chamados há pouco tempo, pouco importa, nada saiu do governo e da soberania de Deus. Nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos, nós somos aqueles responsáveis porque vimos e ouvimos continuar anunciando e reverberando o ministério terreno que ele teve aqui. Pedro e João, como eu disse para vocês anteriormente, eles estão sendo acusados por conta de uma cura em alguém que tinha as suas limitações. A sua caminhada desse coxo era no mínimo trôpega. Como eu falei, ele tinha as suas limitações e dificuldades. Esse texto me atravessou tão forte. E como um espelho mostrou o quão muitas vezes eu tenho uma vida de cristão, de pequeno Cristo, tão pobre. Houve um teólogo que disse, se você fosse condenado
por ser um cristão, haveriam provas suficientes contra a sua vida? Por que esse texto me atravessa tão forte? Porque, meus irmãos, pensem comigo, quais são as dificuldades que eu tenho atravessado na minha vida para ser participante, porque nós somos apenas participantes. Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele faz questão de nos chamar para uma obra e nos incluir nela, porque se não usar a gente, Ele vai usar o outro. Mas Ele nos torna participante mediante a nossa resposta a Ele. Qual é a dificuldade que eu tenho atravessado na minha vida? Porque alguém está melhorando a sua caminhada. Eu tenho sido acusado e tem existido provas suficientes contra mim, porque alguém começou a caminhar, porque alguém entrou para dentro do templo, porque alguém está fazendo parte do corpo. Ei, a gente parou de se questionar em alguns momentos. Meus irmãos, me perdoem, mas eu falo aqui de um lugar que eu já estive. A gente ficou muito intelectualizado. A gente sentou muito diante de uma escrivaninha para ler livros. E os nossos joelhos deixaram de ser calejados. Porque um dia, uma geração antes da nossa, por melhor que seja, disse: nós não podemos, parte dos intelectuais. Nós não precisamos mais nos ajoelhar para orar. Deus nos ouve de qualquer forma. A gente não precisa mais subir no monte para orar. A gente não precisa fazer mais uma oração estendida. A gente não precisa mais chorar. Deus conhece e esquadrinha o nosso coração. Eu sei que houveram muitos excessos, meus irmãos, mas tem coisa que não dá para a gente abandonar. Pelo amor de Deus, senão a gente vai se tornar frio, distante, incapaz de dar um abraço em quem merece. Ei, Deus não quer apenas te informar, Deus quer te formar. Atos capítulo 13, verso 9. Este Saulo, também chamado Paulo. Não é Deus que muda o nome desse camarada. Paulo possivelmente é um dos nomes dele já romano. Só que Saulo é uma derivação de um nome hebraico, que é do primeiro rei de Israel, chamado Saul, que significa desejado, amado. Quando Lucas, por si só, declara o nome Paulo poderia olhar para Lucas e dizer assim: meu camarada, olha só, você está querendo me chamar de pequeno, você está querendo me chamar de... Ei, eu sou desejado. Eu estudei aos pés de Gamaliel. Olha só, ô Lucas, tu está escrevendo 2 livros aí, mas eu vou escrever 13, a maior parte do Novo Testamento. E se forem considerar a mim Hebreus, eu vou escrever 14. Você não tem noção de quem eu serei. Ele não disse isso. Ele não foi altivo, ele não foi soberbo. Ele disse: está me dando um nome romano, um nome gentio, um nome grego, então agora eu vou ser apóstolo dos gentios. Eu vou ser o menor deles, para que o nome de Cristo seja glorificado. Ele sempre quis ser visto, ele sempre quis ser notado. Esse lugar não pode ser um clube social, como o Juju falou aqui. Esse lugar não pode, meus irmãos, ser um lugar de apenas encontro. É um bom lugar de encontro, é um lugar de comunhão, mas é um lugar onde nós sentamos à mesa e somos alimentados pelo nosso Pai. Quando Daniel... Eu posso ficar à vontade aqui e ficar falando como na sala de aula, porque eu falo um monte de coisa na sala de aula, e eles acham que minha aula é boa, mas eu saio falando. Quando Daniel é constituído, o principal, o líder, lá no Antigo Testamento, de um grupo de sábios, algumas versões muito antigas vão dizer alquimistas, e acabaram se desdobrando para a bruxaria, mas não é nada disso. Quando era líder desses sábios, Daniel discipulou eles, gastou tempo.
para mostrar a eles algumas coisas. Entenda? Nós estamos falando de um tempo antes de Jesus vir como homem à terra. Já na virada do Antigo para o Novo Testamento, ainda dentro do silêncio profético, alguns magos começam a peregrinar e atravessar a terra. Ainda estamos dentro de um tempo de silêncio. A humanidade não percebe o que está acontecendo. Mas esse grupo de sábios, que alguns vão dizer que são 3, e a Bíblia não diz, e também vão dizer que são reis, e a Bíblia também não diz, traziam 3 presentes para ver Jesus. O que fez esses sábios terem a sensibilidade, percepção e saberem o tempo em que o menino Deus viesse à terra? Algumas 7, 8, 10 gerações atrás, um jovem com um espírito de excelência chamado Daniel sentou-se com alguns sábios e começou a discipulá-los. Meus irmãos, porque alguém, há muitas gerações atrás, discipulou um grupo, que depois discipulou um outro grupo, que depois discipulou um outro grupo, que depois discipulou um outro grupo, fez esse grupo agora ser o único grupo na terra que estava atento ao nascimento de Jesus. E vieram para vê-lo. Ele sempre quis ser visto. Vocês estão comigo? Eu vou continuar, mas deixa eu só dar uma pausa aqui. Às vezes a gente pensa que o discipulado tem sido em vão. E que não está dando o efeito que nós planejamos que seria o mais certo. Mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Toda construção que é feita em discipulado, toda catequese encontra uma terra fértil e no tempo certo será germinado e florescerá. Não é no nosso tempo. Amém? E aí vocês sabem que Jesus veio à terra, cresceu, ensinou, demonstrou para nós como seria o padrão de comprometimento e de comportamento que Ele queria para as nossas vidas. E aí acontece um fato que é muito interessante. Que, até que horas que eu tenho, gente? Não, sério mesmo. Meio-dia. Tá. E aí, de repente, esse mestre, esse Jesus, que caminha com os seus discípulos, que atravessa corações, ele tem o seu tempo de gestão terrena terminado. Os discípulos se dispersam, eles ficam com medo. Só que aí Jesus retorna, passa aquele período, lembra, de alguns dias aqui na terra, e aí ele resolve revisitar algumas pessoas. Num dos momentos em que ele vai revisitar os seus discípulos, ele, ao invés de, com o discurso, dizer assim, olha, eu vou ficar aqui com vocês agora para sempre, agora vai ficar tudo bem, ressuscitei, ele diz, não, eu estou indo preparar lugar, mas eu vou retornar para buscá-los. Esse Jesus diz mais para eles.
ele diz assim, olha, ficai em Jerusalém, sejam minhas testemunhas aqui, até que do alto sejais revestido de autoridade e de poder. Gente, vocês já pararam para pensar que esse foi um pedido muito difícil de ser realizado? Porque quando a gente se frustra com alguma coisa, talvez a primeira opção que a gente tenha e quer é não voltar mais àquele ambiente. A gente quer fugir. Nós não queremos encarar. Entenda, o que aconteceu com os discípulos e o que está na cabeça deles é... Lucas 24 diz isso, é o questionamento deles mesmos. Olha, o nosso mestre foi, o que será de nós? Nós estamos frustrados. O nosso líder nos deixou. Nós estamos abandonados. E o que eles vão falar da gente agora? Vocês já imaginaram qual era o burburinho? E aí, agora eles estão sozinhos, como são bobocas. Está vendo? Perderam 3 anos e meio da vida deles. E agora o mestre deles deixou eles. Vamos lá, deixa eu abrir aqui mais um parêntese. Está perdendo parte da sua juventude, está perdendo parte da sua adolescência, está perdendo a sua vida dentro da igreja, enquanto poderia estar aproveitando como parte do mundo lá fora. Ei, o nosso tempo é tempo de qualidade, gente. Nós já morremos para o mundo lá fora. A sensação que nós precisamos ter... Ricardo foi lá em casa com Marlúcia essa semana, e a gente sentado à mesa conversando, e a gente falava, eu não sei mais me comportar como antes, eu não sei viver sem Jesus. Não tem como, essa deve ser a sensação que nós temos, afiançadas no nosso coração. Nosso mestre nos deixou, então, esse é um pedido muito difícil de ser realizado. Olha, gente, eu sei que estão caçoando de vocês, caçoando, palavra muito antiga, eu sei que estão aí ridicularizando vocês, mas permaneçam neste lugar, sejam testemunhas neste lugar. Deus está explorando o máximo do cristianismo deles. Porque, meus irmãos, se ainda está doendo, é porque a gente ainda tem muito de nós. Estão me ridicularizando, estão acabando com a minha reputação, estão dizendo muitas coisas. Tem muito de você, então. Fica nesse lugar. Por mim, Rodrigo, eu já teria saído lá de onde eu sirvo há 10 anos. 10 anos. Eu estou há 16. Só que há 9 anos atrás eu fiz o casamento de um casal de jovens. Há 1 ano eles começaram a vir para a igreja aqui. E há 3 meses se batizaram. Eu vou falar para vocês, a minha esposa está ali. Tiveram noites de eu enfiar a cabeça no travesseiro e chorar, meus irmãos. Porque o evangelho é isso. O evangelho é dor, o evangelho também é sofrimento. Por amor a Cristo. É você fazer como Paulo, por amor a Ele. Carrego em mim as marcas das suas aflições. Que evangelho estão entregando para a gente hoje no século 21? É o evangelho Disney. Tudo 1000 maravilhas, aonde a gente não pode sofrer. Aliás, se você sofrer, você está fora da presença de Deus. Deus está como um tirano te castigando por algum mal que você fez e está em oculto. Evangelho é sofrimento. Então, se não fosse assim, os apóstolos seriam os maiores de todos os pecadores. Estavam completamente fora da presença de Deus. Porque morreram crucificados de cabeça para baixo, degolados, fatiados. Tiveram mortes cruéis. Porque testificaram daquilo que viram e daquilo que ouviram. Meus irmãos, a história conta para a gente, e isso a gente não pode esquecer. Tertuliano já falou, que o sangue dos mártires é
a semente dos cristãos, é a semente da igreja. Nós estamos aqui hoje de pé, nós estamos aqui hoje sentados, nós estamos na presença de Deus, porque um dia houveram pessoas que se lançaram por inteiro, integrais, a obra do Senhor sem resistência, até com o sacrifício da sua própria vida. Para hoje a gente está aqui, reunido. Vocês estão conseguindo entender aonde que Deus está querendo chegar com a gente? Porque a nossa alegria não se baseia nas nossas próprias experiências. Nós somos um nós agora. E esse nós é uma unidade, indivisível. Então, quando eu olho no rosto de alguém, a alegria, mesmo diante de um abatimento na minha alma, eu me alegro, porque parte de mim está feliz. Algumas pessoas que passaram até distante do cristianismo conseguiram compreender isso. Beethoven, Ludwig van Beethoven, foi um cara que escrevendo a sua 9ª sinfonia já estava completamente surdo. Essa 9ª sinfonia, aliás, parte dela é o desdobramento de muitos inários que nós cantamos hoje na igreja. Mas ele, como já estava em estado avançado da sua surdez, ele acabou sendo colocado de lado, dissuadido de ser um maestro daquela orquestra, daquilo que ele mesmo compôs. Então, lá em Viena, na Áustria, ele teve um lugar de honra para apenas ver a sua canção sendo tocada. Ele não escutou aquilo que ele compôs, mas ele diz a história que dos seus olhos se derramavam rios de lágrimas, porque embora dentro da sua angústia, ele não podia nem ouvir fisicamente as notas daquilo que ele compôs, ele via no rosto a alegria das pessoas pelo tempo gasto naquilo que ele fez. É muito mais do que nós, é muito mais do que eu, somos nós. Você está entendendo? É muito mais do que a minha vida, é a nossa vida. E me parece que teve um camarada chamado Jó, que conseguiu compreender isso. Ele, no Jó 42:10, ele diz assim, olha, enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor revira o cativeiro de Jó e dá a ele tudo em dobro daquilo que ele havia perdido. Ele teve essa experiência após 5 versos anteriores, ele dizia assim, olha, eu te conhecia, ele está falando com Deus, com o Adonai, eu te conhecia de ouvir falar, daquilo que me falavam, melhor dizendo, hoje os meus olhos te veem, eu sou testemunha. Alguns processos que passamos pela nossa vida é para nos levar a um lugar para poder ver Jesus, para poder ouvir Jesus. Porque estamos rodeados de ruídos, e o silêncio, a solitude é um lugar aonde Ele te leva para que você possa, sem interferências humanas, ouvi-lo e vê-lo, para testemunhar da sua vida. Jesus fez isso e nos ensinou assim. Todas as vezes que Ele se colocava em público, antes disso, Ele ia para um lugar secreto, só Ele e o Pai. Até os seus melhores amigos ficavam numa distância considerável, apenas como o pastor Sil falou, para poder observá-lo orando, mas não ouvir as intimidades dele com Deus. E aí, quando ele se colocava em público, ele vinha com novidades de vida para aqueles que estavam ouvindo.
E é esse Cristo, meus irmãos. Entenda que não vai descer à terra novamente em forma corpórea para juntar mais um grupo de pessoas. É esse Cristo que se distribui em pequenos cristos, chamados de cristãos, que agora tem a responsabilidade de testemunhar, de continuar falando, independente das circunstâncias, sobre aquilo que viram e sobre aquilo que ouviram, sem perder tempo, sem se distrair com os percursos, com o caminho. São esses pequenos cristos que, sem se importar com a própria vida, continuam anunciando o Evangelho porque tem uma mensagem. É a mesma coisa que Paulo fala lá no capítulo 10, verso 15, aos romanos, dizendo: quão formosos são os pés, eu já falei isso aqui em algum momento, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, as boas notícias, o Evangelho. Paulo está fazendo no capítulo 10, verso 15, um Ctrl+C, Ctrl+V, sendo atualizado, de Isaías 52, que já havia dito a mesma coisa. Então, Paulo está rememorando a um povo aquilo que o profeta messiânico já havia dito. Mas como assim, quão formosos são os pés daqueles que levam a boa notícia? Ele fala isso tendo em vista os mensageiros que saíam do meio de uma batalha. Pensem comigo, vai acontecer uma guerra, os homens vão para a batalha, as mulheres e as crianças permanecem no seu território, na sua aldeia. Enquanto eles estão lá guerreando, e a batalha está se findando, ou até terminou, sai um mensageiro do meio do grupo e vem correndo, atravessando longas distâncias, num percurso difícil, num percurso onde ele precisava ter que se esconder muitas vezes, para poder levar uma mensagem dizendo: olha, nós vencemos a batalha e o rei está voltando. E aí eles atravessavam essas longas distâncias, e ao chegar, por exemplo, em Jerusalém, o atalaia olhava lá de cima e já avistava o mensageiro vindo correndo. E aí ele dizia: olha, levantem os portões, o mensageiro vai entrar. O mensageiro entrava e dizia: olha, os seus esposos, alguns se perderam, mas nós vencemos a batalha. Duas mensagens ele trazia: nós vencemos a batalha e o rei está voltando. Os pés desse camarada eram pés calejados. Imagina você percorrer longas distâncias, Antônio, dia e noite, a sol e chuva, passando por pedra, por espinho, por deserto. Esses pés eram pés que, aos olhos humanos, a gente dizia assim: meu Deus do céu, que pé horrível, está todo dilacerado. Só que o Senhor, o dono da obra, o justo, o santo, aquele que é o autor da vida, olha para os pés dessa pessoa que está carregando uma mensagem e diz assim: quão formosos são esses pés. Sabe, gente, o nível de etiqueta e estética do Senhor é muito diferente do nosso. A gente está olhando para alguém que está sendo dilacerado pela obra, pela boa obra, que está se entregando, que está se esmerando, e diz assim: Deus não está com ele, está atravessando tantos desafios, está fazendo a obra há tanto tempo e o marido ainda não se converteu, o filho ainda está nas drogas, ainda tem muita coisa para ajeitar dentro da sua casa, ainda não está trabalhando, está desempregado. Os pés são formosos, porque assim como ele enxergou Davi por dentro, ele enxerga a nossa vida também. Então você tem uma mensagem? Você carrega uma mensagem? Não pare, porque alguém precisa ouvir o testemunho dos seus lábios, daquilo que você viu e ouviu. Tem alguém sofrendo
enquanto você não chega com uma boa mensagem, com uma boa notícia. Evangelho é boa notícia, Evangelho é Jesus. Tem alguém esperando, meu irmão, tem alguém esperando ansiosamente, tem almas aflitas aguardando a mensagem que vai sair de você. Você carrega, isso não é motivacional não, aliás é motivação. Você carrega um motivo de vida para as pessoas, você carrega Jesus. Tem alguém esperando ansiosamente aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega, Jesus. E às vezes não precisa falar nada. É só um abraço. Lembra que eu falei há pouco que a gente está muito intelectualizado? Tem gente que só está precisando de um abraço. Tem gente que só está precisando da sua presença. Que a sua presença carrega a presença. Só de você estar. Só de você deixar um pouco a agitação da sua vida. Só de você sentar um pouco com alguém para declarar para ele as suas experiências, as suas vivências, aquilo que os seus olhos viram, aquilo que os seus ouvidos ouviram. Mas, meus irmãos, parece, eu vou insistir aqui, que a gente está sendo encurralado, encostado na parede por alguns pseudo-intelectuais que olham e analisam a gente, esquadrinham. Só Deus esquadrinha o teu coração ao ponto de você começar a falar daquilo que você já viveu, das experiências que você teve num quarto fechado, de um céu que se abriu, de um monte com o Senhor, de quanto você já carregou de pessoas para a presença de Deus, não por você, mas por aquilo que você carrega. E aí surge uma nova geração que não entende o que é ter experiência com Deus. Eu estou falando isso daqui com muito amor no meu coração. Eu tenho muito receio do evangelho que vai ser pregado às minhas filhas, ao meu filho. De deixarmos de lado aquilo que é prioridade, para alimentá-los com futilidades, com aquilo que vai fazer bem para elas. A gente precisa voltar a levar pessoas a verem Jesus de perto. De perto, gente. Perto. Tem uma historinha muito didática, que sempre que eu estou com adolescentes, assim, ou até numa sala de aula mesmo, às vezes a gente vira criançona, a gente conta. Um pai, junto com o seu filho, é interrogado. O filho interroga o pai e diz assim: papai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai olha para ele, está passando um avião sobre o céu, e diz assim: filho, você está vendo aquele avião? Estou, papai. Deus é daquele tamanho? Sim, Deus é daquele tamanho. No outro dia o pai pega na mão do filho e leva até um aeroporto. E aí o filho fica espantado e falou: pai, parecia que aquele avião era tão pequenininho, olhando da terra, e a gente ainda está na terra, mas agora de perto ele está enorme, pai. E o pai falou: filho, quando a gente está perto, a gente entende a grandeza dele. Meus irmãos, nós não fomos chamados para falar de coisas pequenas. Não se contente em falar de um Deus pequeno, porque Ele é grande. E o que determina a percepção sua para testificar a grandeza desse Deus, porque Ele vai continuar sendo grande, você longe ou não, é a forma como você e a distância na qual você está vendo Ele. Se aproxima. A palavra diz: se achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Então, quando a gente vai se aproximando de Deus, vai sendo descoberto a nós a sua grandeza, o seu poderio, a sua majestade, a sua glória, e testificamos aos outros o quanto esse Deus, Ele é grande. Ele é grande. Vou finalizar.
Algumas pessoas ao longo da história que nos precederam, já que nós estamos falando de missão, e essa mensagem tem tudo a ver com missão. Porque enquanto não explorarmos o caminho que está selado dentro da nossa vida, não tem como a gente explorar fronteiras aí fora. Então existem muitos cômodos que estão fechados dentro de nós que precisam ser abertos e conhecidos. Existiam dois jovens chamados jovens moravianos, que eles tiveram notícia de uma ilha ao sul da Índia, se não me falha a memória, onde tinha um senhor com muito poderio que escravizava muita gente. Essa ilha ela era muito reclusa, difícil acesso a ela. Não era somente uma ilha, era de difícil acesso mesmo. Esses jovens tão cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, ficaram sabendo dessa história. Então eles resolvem escrever, sabendo que iria um barco novo de escravos para lá, pedindo a esse senhor que eles pudessem ir lá para evangelizar aquelas pessoas. Esse senhor era muito cruel. Ele disse assim: não, nós não aceitamos ninguém que fale aqui no nome de Jesus. Não se dando por satisfeito, esses dois jovens moravianos, eles então resolvem se entregar como escravos àquela ilha. Eu sei que isso pode parecer um absurdo para muitos. E aí conta a história que quando eles estão no cais, já estão lá em cima do navio que está saindo junto com os outros escravos, as pessoas chorando, eles olham para a terra e dizem assim: para que o cordeiro que foi imolado na cruz receba também através do nosso sangue o sacrifício que ele fez. Vocês estão entendendo? Eles nunca mais foram vistos, eles se entregaram por amor, por uma causa. Temos tanta causa que a gente se degladia tanto, e aqui eu não quero falar de questões políticas, nada disso, mas essa é uma causa que merece toda a atenção, para que o Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz, receba também através das nossas vidas o sacrifício pelo seu sangue. E ele recebe isso quando eu estou dentro da minha faculdade, e aí eu renego algumas propostas. Ele recebe isso quando eu estou dentro do meu trabalho, e aí eu renego algumas propostas. Ele recebe isso quando eu estou dentro da minha escola, e aí eu nego algumas propostas. Ele recebe isso quando eu rejeito algumas propostas pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Ele aceita isso. O pastor me deu até 12:10, eu vou explorar. Vocês sabem que o Mateus nasceu, eu sei também que não é muito bom a gente falar da gente, tá? Mas eu não estou me importando com a performance, não. Eu estou na direção de Deus. Eu vou contar somente mais esse testemunho. O Mateus nasceu um pouquinho antes do tempo, nosso filhinho, vai fazer 2 meses amanhã. 2 meses. Ficou 16 dias na UTI. Já nasceu com uma pneumonia. Ficou lá no antibiótico, estava com dificuldade de respiração, de respirar. Durante o tempo que nós permanecemos lá, Deus ele falou diversas coisas com a gente. Mas ele fez diversas coisas através de nós estarmos lá. Por isso que eu falei, vocês carregam alguma coisa. E às vezes a gente precisa deixar de olhar um pouco os nossos problemas e a nossa aflição para olhar que o outro tem uma carência superior ao teu sofrimento físico e momentâneo. É a carência de Jesus. É a carência de Jesus, porque Deus te cura hoje. Amanhã você morre do mesmo jeito. Mas se morrer sem Jesus, não tem jeito mais. Ei, não tem jeito mais. Jesus é o motivo da nossa alegria e é a porta de entrada da nossa salvação. Todo aquele que confessar e crer está salvo. Começaram a colocar alguns nenéns na UTI do nosso lado. E aí um desses episódios, para encurtar,
chegou uma neném muito ruinzinha mesmo. E eu comecei a olhar aquilo, já estava quase dando a hora da gente ir embora, e a médica chegou para dar o diagnóstico daquele neném, e a gente do lado ali ouvindo. E a médica falou muita coisa, e a mãe se derramando em lágrimas, chorando. Meu coração apertadinho. E Deus falou assim, fala com ela que o filho dela está bom. Eu falei, Deus, não. Fala para eu dar uma mensagem, uma palavra, mas nisso eu comecei a brigar com as minhas emoções. Falei, Senhor, não, a médica acabou de falar que o neném está bom, fala que amanhã ele estará bom. A Rafa estava me lembrando esses dias disso. Quando a médica saiu antes da gente ir embora, eu falei, eu já vou ficar do lado de cá, porque eu já viro, estou de frente para a porta e fiz que eu esqueci de tudo. Vou embora. Quando eu virei aqui, o Senhor falou meia volta. Aí eu fui, encostei no ombro dela, eu falei, moça, eu sei que os médicos estudaram para isso, mas amanhã o seu filho vai estar bom. E foi tão de Deus, porque eu fui para casa e esqueci daquilo. Eu fui despreocupado se fosse a minha palavra e não acontecesse, sabe disso? Eu esqueci. No outro dia, quando a gente chegou, a médica chegou com 2 relatórios e falou assim, não é clichê de pregador não, gente. Olha só, o teu bebê estava muito ruim ontem, mas o teu bebê está muito bom hoje. Teu bebê está bom. Daqui a pouco chegou uma com o intestino para fora. E aí quando eu olho para o lado, está a Rafa cantando, a moça cantando junto com ela dentro de uma UTI. Eu falei, Senhor, aqui dentro, de novo. E aí a gente está orando pelas crianças e começam a receber alta. E a gente permanece naquele lugar. Eu falei, Deus, qual é o teu propósito dentro disso tudo? Deus estava movimentando alguma coisa dentro da gente, amadurecendo alguma coisa dentro da gente. Por mais que tivéssemos passado, há 9 anos atrás, um episódio semelhante com a Sofia, foi diferente. Nós enxergamos um Deus que continua fazendo através de nós, independente das nossas aflições. Nunca foi sobre nós, como diz aquele louvor, nem sobre o que podemos fazer, tudo sobre Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Meu irmão, eu queria fazer aqui hoje 3 apelos. Charles Finney que ia gostar disso. 3 apelos. O primeiro deles é para você, e que você se sinta à vontade de vir aqui. Você que por algum motivo desanimou na fé. E ao invés de ser aquele que fitava os olhos no coxo, você está igual o coxo, você está paralisado, está devagar, está precisando ser fortalecido e nutrido pelo corpo. Porque às vezes a gente acha que o problema é o corpo, mas o problema somos nós que perdemos as raízes. A minha esposa é dentista e todo canal que ela faz, ela retira a raiz. E o dente permanece lá, só que com o tempo esse dente, por não ter raiz, ele se descolore, ele fica diferente dos outros. Deus te chamou, preste atenção, e eu sei que você vai entender isso. Você não tem que destoar. Você é parte do corpo. E talvez você esteja enxergando tudo diferente, porque na realidade você se tornou diferente. Porque arrancaram as suas raízes com força. Nessa noite Deus está querendo te dar um novo ânimo e te nutrir
com o alimento dos céus. Falaram coisas para você, você participou de coisas que estão difíceis de se digerir. Trabalhando com crianças durante muito tempo, no futebol em 2006, aconteceu um episódio, eu vou terminar, gente, pelo amor de Deus. Aconteceu um episódio em 2006, onde nós estávamos dentro de um estádio de futebol, Ricardo. Eu era preparador físico. E ali tinham crianças infantis. Nós perdemos o primeiro tempo por 3-0. E aí, quando a gente está no vestiário e tem o segundo momento da preleção, entra um cidadão com um charuto na mão, coloca as crianças sentadas no chão e começa a esculachar elas. Falei, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Acabou aquele momento ali, dava para ver o desânimo, perdemos o jogo. Acabou com tudo. Para subir para o primeiro tempo, eu tive uma ideia, eu falei, ele não pode entrar dentro do campo, então vamos fazer a nossa preleção dentro do campo. Reúne todo mundo, eu falei, olha só, esquece tudo o que ele falou. Vocês são importantes. E esquece todo o planejamento. É todos por si agora. Nós viramos o jogo para 4-3. Mas a história daqueles garotos, que alguns ainda estão por aí, jogando, poderia ter sido destruída por conta da voz de alguém. E talvez a tua história foi interrompida porque alguém muito querido falou algo para você. E você tomou isso como uma verdade absoluta. Você não é um derrotado. Você não é um zero à esquerda. Você não é alguém que vai puxar a carroça. Você não é burro. Você é aquilo que Deus quer que você seja. Então, se você se encontra dentro desse quadro, eu queria orar por você aqui. Eu queria orar por aqueles que também entenderam essa mensagem e reconhecem que sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem como continuar a caminhada. Que começaram muito bem, mas que acabaram se perdendo pelo percurso. Sem Jesus não dá, gente. Então você que queira também confessar de forma pública, ei, eu sou uma testemunha de Jesus, de forma pública. Eu queria te convidar também a estar vindo aqui na frente. E o último apelo que eu tenho é para aqueles que sentem-se vocacionados a uma obra de missão. Na realidade, missão a gente faz desde o momento que a gente sai da nossa casa, vai na padaria, vai no banco. Mas uma missão mais extensiva. Quando Jesus olha para os discípulos em Lucas capítulo 10, e diz assim, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, orem ao Pai para que envie. E depois ele diz, vão. Jesus usa um termo ali, dentro do grego, chamado ekbalo. Ekbalo significa envio. Mais do que envio, ekbalo significa expulsão. Mais do que isso, ekbalo significa ir sem direito de voltar. É o que Elias fez, queimei minhas carroças. Ele está dizendo, não tenho mais volta. Eu me entrego, eu estou indo. Então, se você se enquadra dentro desses 3 apelos que eu fiz aqui, eu estou longe de Jesus, eu fui magoado e não consigo mais caminhar, e eu tenho no meu coração ardendo o ministério de missões. E eu sei que Deus quer me enviar, que Deus está me empurrando, mas ainda há muita resistência em mim. Eu queria orar pela sua vida e que você viesse aqui na frente.
Vamos orar, igreja. Ah, Senhor, a obra é tua, a seara é tua, os trabalhadores são teus. Quem dá o crescimento é o Senhor. Aqui estão os trabalhadores, Pai. Aqui estão os dispostos. Aqui estão os corações que andam ardendo a voltar a caminhar, a ir na Tua direção, Deus, a serem atravessados por essa boa notícia. Aqui estão os mensageiros. Sabemos que não precisamos, Senhor, de um bom vocábulo, de um bom vernáculo. Sabemos que não precisamos de uma boa oratória. Quanta gente precisando só de um abraço. Aqui tem instrumentos que abraçam, Pai. Aqui tem corações generosos e acolhedores. Aqui tem jovens, aqui tem adultos, aqui tem anciãos. Aqui tem pessoas, Senhor, que se colocam à sua disposição como ferramentas. Que o Senhor possa instrumentalizar, Senhor, os teus filhos. Que os meus irmãos recebam, Senhor, revestimento de autoridade e de poder. Que eles não se preocupem com o que tenham que falar, mas que a palavra, Senhor, esteja no coração, escondida, para que no momento oportuno seja revelada através de seus lábios. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que é o autor da vida. Nós pisamos, Senhor, toda a semente plantada que não veio dos teus lábios. Nós pisamos sobre toda a semente maligna, Senhor. Nós pisamos sobre toda a sentença que tem aprisionado os meus irmãos e que não vem de Ti, Pai. E nós declaramos, Senhor, nós declaramos cura, nós declaramos liberdade, nós declaramos um novo posicionamento, nós fortalecemos eles, através da nossa oração. A Tua palavra diz que quando a igreja orava pela vida de Pedro, cadeias caíram, cadeias se quebraram. Sopra sobre a nuvem negra na vida de alguns jovens aqui nessa manhã, Pai. Sopra sobre propostas indecentes para longe deles. Sopra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueça. Aqueça a vida deles. Aqueça com o Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém.